Programa Família de Deus no ar. Vamos iniciar esta tarde maravilhosa, essa tarde pensada por Deus mesmo, antes que o mundo fosse mundo. Vamos agradecer num abraço afetivo a todos aqueles que estão sentados à mesa da partilha. A todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os acolha e com seu Espírito transforme suas vidas, abençoando-os profusamente. Vamos nessa tarde especialíssima, vamos pensar um pouquinho sobre esta realidade nupcial. Esta realidade a qual passa a ser o núcleo, o centro da família, da realidade familiar. Vamos olhar um pouquinho com mais carinho o que significa esta realidade nupcial a partir do compromisso dos cônjuges, do compromisso dos noivos, do esposo e da esposa. Ou seja, aqueles dois seres humanos que foram chamados e agraciados com o dom da nupcialidade, com o dom ao qual vai haver uma comunhão entre eles, uma profunda comunhão, nesta convivência. Vamos olhar um pouquinho com carinho isto. Eu digo com carinho porque é uma realidade muito tênue, muito frágil. Eu sempre vejo assim, a realidade nupcial é uma realidade frágil. Não há nada que consolide a não ser o amor de Deus. Não há nada que confirme, não há nada que ofereça esta tranquilidade de que não haverá separação. É só o amor de Deus, mais nada. Portanto, é uma realidade tênue, frágil. Eu digo isso porque é uma realidade que depende exclusivamente dos dois seres que são agraciados com esse dom. Se nós não tomarmos consciência de que esta realidade é pensada por Deus mesmo, não é uma ingerência da sociedade, das autoridades, não é algo pensado pela sociedade, pelo Estado ou pela própria igreja. É uma realidade pensada por Deus mesmo. Quando nós folheamos a Sagrada Escritura, no primeiro livro, Gênesis, nós encontramos essa narração. A narração da criação do ser humano. Esta criatura que traz em si mesmo a imagem do Criador. Esta criatura que traz em si esta imagem que passa a ser como um ícone de Deus. Criado à imagem de Deus, também é criado a ser a sua semelhança. Duas condições que o ser humano reconhece na sua caminhada. O momento em que ele desvenda o mundo criado, e assim nós encontramos na Sagrada Escritura. Quando ele desvenda o mundo criado, extasiado com tudo que vê, porque tudo era muito bom, tudo era perfeito, tudo era, vivia-se numa harmonia extraordinária. Assim fomos criados, assim tudo foi feito. E quando ele se confronta com este mundo criado, principalmente com todo ser vivo ao qual se nota a existência pelo seu próprio corpo, todo ser vivo manifesta a sua existência pelo seu próprio corpo, ele define, ele se confronta, define, ele nomina até todos os seres vivos, de acordo com a expressão corpórea de cada um. E ele percebe que não existe um ser destes que ele seja idôneo, que fale a mesma língua, que ele seja semelhante. E numa segunda reflexão, mais profunda ainda, a qual nós lemos como um sono profundo, ele descobre o outro ser humano. Ser humano em que expressa a sua humanidade diferente da sua, mas é tão extraordinariamente chamado a uma comunhão que ele disse: este é a varoa, porque do varão foi tirado.
Sempre nós dizemos isso. A nossa palavra traduzida como homem e mulher não traz esse sentido profundo do que seja. No hebraico, ishi, ishá, ou varão, varoa. Ou seja, você é o ser que me ampara, que me completa. Há uma complementariedade entre os dois seres. Há um sentido de profunda comunhão entre esses dois seres, de entendimento, de complementação mesmo, nesta reciprocidade. Porque ele se percebe criado à imagem do Criador, mas também se percebe criado à sua semelhança. E a semelhança marcante do Criador é a comunhão entre as pessoas que compõem a Trindade. Esta essência divina, refletida pela sua ação em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele percebe essa dimensão de comunhão destas pessoas, fazendo-as uma só. Ele agora entende que, como parcela desta revelação divina, ele faz parte desta comunhão desde que expresse essa igualdade, essa semelhança na sua comunicação, no seu relacionamento. Então aí nós começamos a perceber a dimensão do amor de Deus colocado no ser humano, esta expressão, colocado no ser humano esta condição de expressar um ou outro à semelhança do Criador. Eu penso que nós deveríamos mergulhar mais fundo neste sentido, nesta revelação, e refletirmos sobre nossa conduta, sobre nossa postura frente a este relacionamento interpessoal, deste ser humano masculino na expressão da sua humanidade, e nesse ser humano feminino na expressão de sua humanidade. Mas o interessante é que o ser humano, na sua masculinidade, só reconhece o ser feminino, o ser humano feminino, na sua feminilidade evidente, no momento em que ele contempla esta beleza da criação, no momento em que ele faz uma apreciação amorosa. Nós percebemos neste caminhar do ser humano, nestas duas dimensões, nestes dois momentos aos quais ele se percebe criatura de Deus, criado à sua imagem, e se percebe criatura de Deus, criado na sua masculinidade, à sua imagem. Então nós já temos um sentido desta reciprocidade. Eu só tenho a imagem de Deus por meio da minha masculinidade. Eu preciso a revelação da face de Deus na sua feminilidade. Assim completaremos a nossa humanidade num reconhecimento mais profundo do amor de Deus. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando o ser humano percebe nesta apreciação amorosa a partir da sua masculinidade, a realidade da mulher, ou seja, deste outro ser humano, expressando a sua feminilidade, vai ser neste encontro, na busca desta comunhão, será no relacionamento interpessoal, nesta reciprocidade entre esses dois seres, em que será vivenciado este dom esponsal que Deus nos oferta. Somos escolhidos a sermos esposos e esposas. Não é algo que brota do simples querer, não é algo que brota da simples humanidade, é algo transcendente. O ser esposo e esposa é transcendente. Por isso tenho dito aqui, evitado a palavra casamento ou casal, é algo mais profundo, porque hoje estamos casando sem perceber a dimensão do que é um homem e uma mulher, casando homens com homens, mulheres com mulheres, e eu já disse várias e várias vezes, reafirmo, um dia veremos o ser humano casando com animais, mais ou menos já está acontecendo. Não, quando eu falo aqui, neste encontro entre este ser humano masculino e esse ser humano feminino, eu falo em responsabilidade.
em caráter esponsal. Essa é a dimensão da nupcialidade. O encontro de Deus com seu povo é um encontro nupcial, sempre foi tratado assim. A visão teológica é essa. O encontro de Deus com seu povo é um encontro que se faz numas bodas, numa festa, vinho abundante, vinho novo, vinho bom, carnes medulosas, enfim, uma festa, uma celebração desta realidade esponsal. Este é o encontro de Deus com seu povo. Este é o encontro de Deus que se expressa no ser humano masculino e feminino. Esta é a presença de Deus que se revela nesta face esponsal, refletida por ambos. O esposo para a esposa e vice-versa, e ambos para o mundo, aos seus filhos, aos seus amigos, enfim, um revelando-se ao outro, este ícone da imagem, mas muito mais esse ícone da semelhança, e nessa comunhão revelando ao mundo o amor de Deus a seu povo. Vamos, e eu os convido, esta tarde a refletir mais profundamente nisso, com uma figura mais prática de como nós realizamos isso, como isto é realizado nesta caminhada do dia a dia, neste sentido dessa tarefa, deste trabalho, isto que nós vamos construindo passo a passo, é algo que se inicia tocado por este amor divino, mas não é simples amor humano, um amor divino, é transcendente. É um amor que traz em si características do próprio amor de Deus, do próprio amor divino. Vamos então nesta tarde, eu os convido a mergulharmos mais nesse sentido, para aproveitarmos de uma forma mais concreta este amor que nos é ofertado, nos é dado, nos é presenteado, para que possamos expressar ao mundo esse amor que Deus tem pelo seu povo. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir no segundo bloco de Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Programa Família de Deus no seu segundo bloco. Neste momento agradecemos a todos vocês que ouvem o nosso chamado, aliás, ouvem um chamado de Deus por meio da nossa palavra. Houve esse convite divino para que possamos nos aproximar do altar, deste espaço, deste momento que nós construímos ao longo da estrada da vida. O momento ao qual nós temos um encontro com Deus, convidado por Deus mesmo, preparado por Ele, um encontro ao qual nós vamos depositar aos pés do Senhor tudo aquilo que somos, que temos, nossos anseios, nossas preocupações, nossas angústias, mas também nossa alegria, nossa esperança, isto sim, nossa esperança de um dia melhor. E aqui estamos de mãos postas para receber essa vida nova que é nos dado em profusão, abundantemente, graciosamente. A todos vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio do Associado, nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br e nos sintonizam também pelas postagens no YouTube do programa Família de Deus. A todos vocês, que Deus os abençoe. Eu os abraço fraternamente a todos, porque são vocês que nos induzem a continuar esta caminhada. É por meio da audiência de vocês que nós somos sustentados nessa caminhada. A todos, muito obrigado e fiquem com as bênçãos de Deus. Pois bem, estamos falando no primeiro bloco sobre esta realidade nupcial. Esta realidade a qual nós temos que entender que ela transcende a própria vontade humana. O estar junto, o conviver, o estar vivendo junto, o ser junto nesta caminhada é algo transcendente. É uma realidade que transcende a própria realidade humana. Simplesmente, humanamente, nós não conseguimos isso. E temos já observado. Simplesmente pelo esforço humano nós não conseguimos.
porque para que haja esta convivência, haverá necessidade de um comportamento, haverá necessidade de atitudes, haverá necessidade de uma compreensão que transcende a própria sabedoria humana, o próprio conhecimento humano. É algo ofertado por Deus, dado por Deus, criado por Deus. É algo criado por Deus para que possamos expressar ao mundo esta semelhança de Deus. Somos a imagem do Criador na nossa humanidade. Somos semelhança ao Criador no nosso relacionamento, no nosso comportamento relacional. E nós estávamos falando então, no primeiro bloco, em que este dom esponsal nos chama a esta caminhada. E nós então começamos a compreender que desde os primeiros olhares, troca de olhares, tudo aquilo que nós chamamos de namoro, e que eu gosto muito do termo em castelhano, enamoramento, porque é algo contínuo, há um dinamismo neste namoro. O dinamismo é no sentido de busca um para com o outro, no encontro um para com o outro, tal qual nós falamos que no altar há um encontro com Deus, o encontro nupcial é um encontro com Deus. À medida em que os cônjuges, o esposo e a esposa vão se aproximando, atraídos por este amor divino, passamos a expressar ao mundo este amor, porque nem percebemos, mas fazemos desse relacionamento um verdadeiro altar. E tudo aquilo que vai sendo transmitido na convivência nada mais é do que comportamentos, atitudes, atos em que vamos ofertando ao nosso Deus. E assim que vamos ofertando ao nosso Deus, vamos recebendo dele mesmo bênçãos para que possamos continuar nesta caminhada. Essa caminhada é contínua, enquanto existirmos, é contínua. Por isso ouvimos dizer que unidos até que a morte os separe. Por que isto? Porque quando se deixa de existir, deixou de existir aquele compromisso comunitário, aquele compromisso conjugal, nupcial. Sei isto por experiência própria. Fui casado há 50 anos e quando minha esposa faleceu, rompe-se este vínculo. Eu não tenho mais este vínculo humano que transcende nesta esponsalidade, porque ela não existe mais. Casei-me novamente, no sentido de recuperar, no sentido de ofertar este dom nupcial a uma nova realidade. Por isso falo, por isso talvez compreenda um pouco mais o que seja este compromisso nupcial, este compromisso ao qual Deus nos chama a uma convivência. Mas nos chama uma convivência não pelo simples prazer de uma companhia, muito mais que isso. Nos chama para que possamos refletir o mundo este amor humano, este amor de relacionamento, este amor que compõe esta realidade nupcial. Por isso digo a vocês todos, esta realidade nupcial ela só se concretiza à medida de um comportamento nosso. Não existe uma fórmula, não existe uma escola que nos ensine a caminharmos no sentido nupcial. Mas Deus mesmo, o Criador, na sua bondade infinita, na sua misericórdia eterna, nos dá pistas, nos dá condições de refletirmos sobre isso e nos abrirmos à ação de sua graça para podermos crescer, não só em graça, mas em sabedoria. Quando Ele nos chama a esta convivência, Ele nos dá condições na nossa humanidade para que isso ocorra, para que isso aconteça. Já falamos várias e várias vezes nessas matrizes, nesses momentos aos quais estamos sendo matriciados em nossa humanidade. Sempre é um assunto novo, sempre devemos mergulhar nisto. Quando eu sou chamado, quando eu sinto em meu coração esta atração, este convite à aproximação de um ser
humano de um gênero diferente. Portanto, eu, na minha masculinidade, me sinto atraído por um ser humano na sua feminilidade. Algo tem de Deus, algo concreto divino, para que nós reconheçamos este chamado a sermos a semelhança do Criador. E assim foi com esta minha segunda esposa. Um chamado a expressar ao mundo este amor esponsal. Novas condições, novos momentos, nova realidade, até que a morte nos separe. Quando nós lemos na Sagrada Escritura aquele início da criação do mundo, quando tudo foi criado, nada havia, quando toda aquela harmonia de Deus se expressa nesse mundo criado, ele expressa uma condição para que o humano realize em si esta nupcialidade. E diz para que isso aconteça, para que isso ocorra, para que se concretize, é necessário que o homem deixe, diz assim, a casa do Pai para se unir. Inúmeras vezes temos falado isso. O que significa esse deixar a casa do Pai? Deixar a casa do Pai é o sentido de sair desta matriz familiar para mergulhar numa matriz nupcial. A nupcialidade dos seus pais é a nupcialidade deles. Eu sou fruto dessa nupcialidade. Eu, como filho, expresso na minha realidade existencial o amor que meu pai tinha pela minha mãe. O amor ao qual ambos se entregaram numa comunhão perfeita e plena de espírito, de alma e de corpo. Neste ato nupcial, neste ato conjugal, ofertado a Deus, neste altar da vida, eu sou chamado à existência. O fruto desse amor, então, está em mim consolidado. Eu passo a ser o ícone deste amor. Eu passo a ser a expressão visível do amor de meu pai com minha mãe. Eu passo a ser, então, fruto deste amor. Ok, quando eu percebo este chamado de formar esta nupcialidade com um outro ser humano, na sua feminilidade, eu como masculino que sou, percebo a necessidade que há de romper essa matriz familiar. Eu deixo de ser filho para ser esposo. É um processo contínuo, gradativo, progressivo. Quando sou chamado à nupcialidade, eu tenho que deixar esta nupcialidade anterior. Veja que coisa impressionante. Me senti chamado a uma nova nupcialidade a partir do momento em que fiquei viúvo, ou seja, a partir do momento em que não existe o outro cônjuge, não existe a esposa, e para que o esposo exista, necessita-se da esposa. A minha não existia mais, eu deixei de ser esposo. Então houve um deixar a nupcialidade anterior, de uma certa forma. Já havia deixado a nupcialidade de meus pais para criar esta nova nupcialidade minha. Nupcialidade a qual eu participo, eu convivo. E a minha nova esposa, Laura, mesma coisa. Convivia com sua mãe em toda a sua enfermidade, anos após anos. E a mãe falece. Queira ou não queira, ela deixa esta nupcialidade anterior. Deixa esta figura da mãe que lhe deu origem. Agora sim, tendo deixado esta nupcialidade anterior, há condições de formarmos uma nova nupcialidade. Se minha esposa estivesse viva, evidentemente que não teria outra nupcialidade. E assim mesmo, se a mãe de Laura estivesse viva, não haveria condição de ter uma nova nupcialidade. Fácil compreender isso. Pois bem, o que nós vamos compreendendo agora é que para que essa nupcialidade se concretize, há necessidade de termos um comportamento, de termos atitude, maneira de ser. Então diz assim, para que haja a comunhão,
para que haja esta união, eu devo abandonar a casa do pai. Deixar as nupcialidades anteriores que me retêm. Eu não posso adquirir uma nova nupcialidade enquanto tiver a minha. À medida que nos sentimos livres, no sentido de que não temos mais nupcialidades a nos reter, saímos desta matriz para adquirir uma nova matriz. Eu e Laura estamos adquirindo uma nova matriz nupcial. São novos seres, uma nova realidade. E assim é. Para que haja esta união, há a necessidade de se abandonar ou de se deixar as matrizes anteriores. Talvez o termo abandonar é um tanto quanto traumático, drástico. Mas quando nós entendemos o feto saindo do útero da mãe para poder viver ou continuar a sua existência autônoma agora, nós entendemos isso. Realmente é algo contundente, é algo radical. O deixar é radical. Claro que eu não estou dizendo que o filho abandone o pai. O filho será sempre filho. Mas essa nupcialidade só é possível no momento em que eu assumir a minha condição como esposo e ela como esposa. Para que haja essa unidade, há a necessidade de um certo comportamento meu e dela. Comportamento individual e que traduz neste relacionamento. Comportamento é a fidelidade, mas fidelidade é este processo. Quando eu caminho e me aproximo e sinto-me aproximado a este ser, que será minha nova esposa, e assim ocorreu, eu começo a entender agora que eu tenho que ter um comportamento, eu tenho que ter atitudes que revelem a minha fidelidade a este processo. Quando eu digo, Laura quer casar comigo, quer comigo criar uma nupcialidade, eu estou me comprometendo a ser fiel a este processo. Portanto, esposo e esposa firmam esta fidelidade ao processo nupcial à medida em que dizem sim um ao outro. É muito mais do que ser fiel à pessoa. Ser fiel à pessoa é algo muito complexo. Ser fiel ao processo nós entendemos melhor. Ser fiel ao processo só é possível estando um sentido de perdão constante e permanente entre eles. Na caminhada, no dinamismo deste processo de humanização, muitos e muitos são os fatos aos quais nós percebemos tripidar esta realidade nupcial. E ela só vai se consolidando à medida que os seres, os dois chamados a esta realidade, passam a serem fiéis ao processo. Por isso nós dizemos que só é possível isto através de seres humanos maduros, conscientes e responsáveis. Não é algo de ímpeto, de momento, algo de moda, algo, sei lá, vamos casar, vamos. Não é assim, não é assim que funciona. E eu tenho dito sempre isso. Eu acho que a igreja, sei lá, devia pensar um pouco mais e não simplesmente atuar como um sacramentalismo. Quando alguém viesse e tivesse esta vontade, este ímpeto, essa decisão de um casamento religioso, ou seja, tornar a sua realidade nupcial muito mais do que um fato civil, um fato social, mas um fato religioso, expressando ao mundo o que é este amor de Deus a seu povo, fazendo desta união, essa união conjugal, algo transcendente. Por isso nós vamos então à igreja, nós vamos nesta realidade agora espiritual transcendente demonstrar que nós queremos realmente sermos não só sinal de amor de um homem e uma mulher no sentido civil, com todas as responsabilidades assumidas, mas mais que isso, uma responsabilidade assumida agora perante Deus. Queremos ser testemunhas de Deus neste mundo.
E é isso que me refiro. Muitas e muitas vezes o próprio protocolo da igreja confunde ou tira o colorido desta importância da decisão de ambos serem expressão de amor ao mundo. Devíamos pensar um pouco mais. Devíamos deixar com que este esposo e esta esposa, civilmente comprometidos a uma vida conjugal, consolide mais nas suas consciências, consolide mais na sua compreensão, na sua própria liberdade, ao ponto de dizer: eu quero expressar ao mundo este amor que eu sinto por esta mulher, ou esta mulher sente por este homem. O amor, um amor divino. Pois bem, o processo de fidelidade está nisso. Fiel àquilo que eu assumi. Laura, eu quero ser fiel a este processo de caminhada juntos. Eu quero ser fiel a isso que nos comprometemos, amando-a, servindo-a, em todas as condições que a vida possa apresentar. Tive esta experiência. O que é amar na alegria e na tristeza? O que é amar na saúde e na doença? O que é servir em todos os momentos concretos existenciais? Pois bem, assumimos esse compromisso. É um compromisso mútuo, é um compromisso recíproco. A fidelidade é algo que nós dois nos comprometemos neste processo. Ser fiel é consolidar a cada momento mais este meu sim. Eu quero conviver com você. Isto é refeito a cada segundo na nossa caminhada. Pois bem, quando eu digo que a realidade nupcial é uma realidade frágil, eu tenho comparado muito, e a comparação é extraordinária. Comparado a uma barraca, comparado a uma tenda, tal a fragilidade. Não é um prédio solidamente construído sobre alicerces, sobre cimento armado, e não, nada disso. Paredes de tijolos firmemente fixadas, não. É uma barraca, ela é tênue, ela é frágil. Como eu disse, porque ela se sustenta na fé, na certeza de que isso é plano de Deus. E se sustenta em coisas muito frágeis, porque é a decisão de cada um, opção de cada um. E a minha decisão de conviver com a minha esposa é muito fácil na alegria, é muito fácil no bem bom, é muito fácil nos passeios, é muito fácil em todos os momentos prazerosos. Não é tão fácil nos momentos difíceis, nos momentos de trevas, nos momentos de solidão, nos momentos de perturbação, nos momentos conflitantes, claro. E a nossa existência não é só uma existência pautada na alegria, pautado na felicidade, no prazer. Não, muitas e muitas vezes ela é árdua. É um processo árduo, mas é um processo glorioso. Pois bem, para que haja então esta comunhão, há necessidade desta fidelidade mútua, não um para com o outro, mas ambos para com o processo. Eu acho que é por aí. Fica mais fácil de compreendermos. Não é a fidelidade do esposo à esposa e a esposa ao esposo, mas a fidelidade dos esposos à realidade nupcial. Isto sim. Porque aí eu passo a ser também corresponsável da tua fidelidade e você a mim. Passamos nós esta reciprocidade desta fidelidade. Isso que é o lindo. Somos fiéis. Em momentos aos quais você talvez trepide nesta fidelidade ao processo, eu assumo a sua parte. Porque a solidariedade e a subsidiariedade é outro fator que está presente para que se consolide a fidelidade. Para que essa fidelidade se apresente, se consolide, se realize, você tem que ver, você tem que sentir, você tem que presenciar atitudes e comportamentos dessa fidelidade. Isso se dá através da solidariedade. Ou seja, eu sou solidário com você.
nas suas trepidações, nos seus conflitos, eu estou junto para ampará-la, estou junto para sustentá-la, estou junto para tomar a sua mão e continuarmos a caminhada no perdão contínuo, permanente. E vice-versa, nos momentos aos quais eu me sinto tropeçar nessa fidelidade ao processo, eu tenho certeza que você tomará minha mão e fará com que eu continue o processo. Esta caminhada se dá nessa solidariedade. Somos solidários um ao outro. E assim nós entendemos como a barraca, para que ela se arme, há necessidade de puxar aquelas cordinhas opostas para que ela se sustente, para que ela se arme. Nós damos um passo na fidelidade, dando um passo na solidariedade. Nós damos um passo na fidelidade, damos um passo na subsidiariedade. E o que seja subsidiariedade? É todo aquele processo estratégico em que na guerra, nas forças armadas, no exército, enfim, nós percebemos o que seja. Ser subsidiário é estar junto com você, é te apoiando, não assumindo o teu papel, não fazendo o teu papel, mas estando atrás, como que encostando a mão nas costas e dizer, estou aqui, eu te sustento, te ajudo, caminhe. E aí está o processo, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nesta caminhada fiel a este processo. Contamos com Deus para isso. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus, no seu derradeiro bloco. Estamos falando, até agora, nesta realidade humana a qual nos convida a consolidarmos esta nupcialidade, esta conjugalidade, esta convivência desses dois seres numa comunhão profunda. O convite que Deus nos faz, por meio deste dom esponsal, é que o esposo e a esposa vivam este processo de comunhão. Talvez nem tenhamos percebido no início da nossa caminhada, mas à medida em que as coisas vão amadurecendo, mais claro vai ficando este processo. Digo isso a vocês. Nos meus 50 anos de vida nupcial com Nádia, agora neste início de uma nova caminhada com Laura, eu começo a entender que o dom nupcial que Deus me deu para ser esposo está presente num processo de reciprocidade humana, num processo de comunhão entre esses dois seres, nos fazendo um só, expressando ao mundo o amor de Deus pelo seu povo. Porque vamos expressando a todos, vamos expressando aos filhos dos filhos, vamos expressando aos amigos, vamos expressando aos familiares, enfim, em todo o círculo ao qual nós caminhamos, em toda a amizade a qual nós cultivamos. Vamos expressando este prazer de sermos um. Eu acho que é isso, é por aí. O prazer de sermos um, o prazer da comunhão. E como disse, comunhão se dá num processo, numa caminhada, num processo ao qual a fidelidade é um fator imprescindível. Porque a fidelidade só se estabelece no ato, só se estabelece no processo, só se estabelece no comportamento. Isto não é algo parado, estático, findo, acabado, não. É algo que se constrói. Por isso, a alegria de que, embora com toda a minha idade, haja uma perspectiva sempre de um amanhã melhor do que hoje. E o futuro não é longo, o futuro é dia após dia.
A cada dia tome sua cruz e me siga, diz assim o Senhor. A cada dia temos esta possibilidade de expressar ao mundo essa atitude comportamental de querermos ser num processo, numa tarefa, num trabalho, a qual vamos expressando isto. Portanto, o nosso convite no dia de hoje, esse dia especialíssimo, é não só compreendermos este aspecto, mas nos permitirmos consolidar em nosso relacionamento esta realidade. E eu então convido-os, a vocês que caminham há quantos? 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, 20, sei lá, 40, 50 juntos. Vamos tornando todo este processo algo muito mais prazeroso, muito mais agradável, porque é a expressão ao mundo do próprio amor de Deus. Passamos nós tomarmos consciência de que não somos só a imagem do Criador, muito mais que isso. Somos chamados a sermos a expressão humana da sua semelhança. O amor que nós sentimos um pelo outro, o amor que esposa e esposa se permitem conviver, este amor que transforma, este amor que faz dos dois um só, por isso deixa a casa do pai para se unir à sua mulher. Esta união do esposo e esposa só é possível a partir deste rompimento das matizes anteriores. E o comportamento da fidelidade a este comportamento de ajuda mútua, desta compreensão da solidariedade, da subsidiariedade. Se essa nossa tenda está fixada, está armada, sendo sustentado pela fé, pela certeza de que isto é projeto de Deus, isto é o mais importante. Esposo e esposa, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, perguntem-se, tenha certeza absoluta de que esta realidade vivenciada entre vocês, esposo e esposa, isto é plano de Deus, é projeto de Deus? Sabem disso? Têm certeza disso? Vivenciam isto? Colocam em seus conflitos e que vão aparecendo nesta caminhada. E isto é comum, isto é normal. Toda vida que cresce, conflita-se. O conflito é algo normal. O conflito é um processo existencial ao qual nós retomamos a caminhada. Se há um obstáculo que conflita a caminhada, repensemos se não teremos que mudar o rumo da caminhada ou ultrapassar este obstáculo, para que continuemos no processo. E assim é. E nós temos várias e várias passagens na Sagrada Escritura que nos dá essa dimensão, nos apresenta esta figura mais forte que é a vinha. A vinha. Os ramos da vinha somos nós. A vinha é o próprio Senhor. Nós somos os ramos. Mas o agricultor sabe que o ramo da vinha tem que ser podado para que cresça e produza mais frutos, e frutos mais saborosos. Caso não pode os ramos, não poderá dar fruto. Assim é a nossa existência. As podas virão para que possamos produzir mais frutos. Mas que possamos entender que estas podas fazem parte deste plano, deste desígnio. Por isso os conflitos são bênçãos. Nós transformamos aquilo que chamamos de crise em conflito. E o conflito é algo positivo. O conflito nos dá uma nova dimensão de caminhada. E louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor por isso, pelos conflitos que vão aparecendo. É sinal que o agricultor está realizando as podas para que possamos produzir muito fruto. Louvado seja pelos conflitos, porque louvado seja pelas decisões outras, para que possamos
ultrapassar esses conflitos. Vamos, no dia de hoje, vamos rogar ao nosso Deus, já agradecendo pelas bênçãos que está derramando e irá derramar, tenho certeza disso. Caminhamos na sua graça, existimos na sua misericórdia, realizamos esta caminhada nupcial por meio da sua bondade e da sua misericórdia, a qual vai nos dando uma nova vida constante, a cada momento uma nova vida. Deus no seu plano é misericordioso. Quando casamos, quando assumimos um compromisso conjugal com os nossos 20 e poucos anos, não temos ideia do que seria a caminhada. Hoje, com meus 75, sim, digo à minha nova esposa, devemos celebrar a cada dia. Não podemos esperar 25 anos para celebrar bodas de prata. Vamos celebrar a cada momento, a cada segundo, a cada dia, a cada mês, a cada hora. A cada momento concreto de nossa existência, celebremos nossas bodas. Quanto tempo teremos juntos, não sei. Está nas mãos do meu Senhor. Processo, enfim, desta nupcialidade, isto sim, a cada dia, a cada segundo, a cada momento. E assim temos feito. Vamos louvar o nosso Deus por esta realidade. E vamos pedir que nos abra a nossa consciência para que possamos celebrar a cada momento. E a celebração não é só uma viagem ao exterior, não é só um cruzeiro pelo mundo. Não, é a cada momento concreto da sua existência, desde que nós acordamos até quando nós dormimos. A cada momento seja uma celebração constante e permanente enquanto houver existência. Enquanto a morte não nos separa, vivenciamos a nossa realidade nupcial. Vamos hoje pedir a Deus que abra nossa mente, que nos ilumine e que nos dê esta consciência desta realidade. E eu faço, junto com todos esses meus queridos irmãos que estão sentados aqui à mesa da partilha. Vamos rogar por nós mesmos, rogar aos nossos pais, se ainda vivem, para que celebrem esta existência enquanto existirem. Aos nossos filhos que já caminham nas suas realidades nupciais, em que possam a cada momento concentrar-se nas suas realizações. Não parem nos conflitos, não julguem os conflitos, não critiquem, não imponham o jugo do conflito no um e no outro, não. Ambos caminhamos na mesma fidelidade. Pai Santo, Pai amado, nos dá esta consciência desta fidelidade, nos dá consciência de que eu e Laura caminhamos no mesmo processo e queremos estar nós dois juntos fiéis a este processo. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, assumam este compromisso e vocês dois juntos, de mãos dadas, se foi possível, sim, se não, em pensamento, na imaginação, tome a mão de sua esposa, do seu esposo e diga: Senhor, queremos caminhar fiéis a este processo. E somos fiéis no momento em que somos solidários um ao outro, nos ajudando, nos amparando, fazendo com que continuemos esta caminhada. Pai Santo, Pai amado, dai-nos esta graça. Dai-nos, Senhor, esta bênção para que possamos ultrapassar nossa própria humanidade e expressarmos ao mundo este amor que o Senhor tem por nós. Que nós possamos expressar na nossa comunhão a comunhão da própria Trindade. Nós rogamos a você, Mãe querida, você que nos ampara, enfim, fazei com que sejamos esses filhos amados com esta compreensão. Meu Senhor e meu Deus, que o Senhor seja louvado e glorificado em cada gesto nosso, em cada atitude, em cada comportamento, para que teu amor seja revelado ao mundo. Queremos ser ícone deste amor. Muito obrigado pelas bênçãos que derramam em nosso coração. Muito obrigado pela esta esperança que se renova a cada instante. E eu aqui convido-os novamente, convoco-os, no amor de Deus, a estarmos sábado novamente juntos
para celebrarmos este amor, porque evangelizar é preciso. Que a família